Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Para a gente falar nesse vídeo um pouco mais sobre essa partida de ontem, vamos falar também sobre o que esperar para a partida de segunda-feira. O horário não foi modificado, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre retornos que devem acontecer para esse próximo jogo, então fica até o final para você poder entender tudo que eu vou dizer no vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa aquele like no vídeo que é muito importante. Bom, em relação à partida de ontem, quem viu a live, né, do pós-jogo, viu aí que eu falei sobre o jogo dos erros. Parecia aquele jogo dos 7 erros, exatamente. O Remo errou demais na partida de ontem, mas mesmo assim, mesmo com todos os erros e todos os problemas apresentados na partida, uma coisa não pode ser dita, que o Remo desistiu da partida. Em momento algum, o clube do Remo desistiu de jogar ou de tentar jogar. Foi um primeiro tempo muito difícil. O Botafogo de Ribeirão Preto fez uma linha de marcação muito alta, uma linha que o clube do Remo não conseguiu se desvencilhar, não conseguiu driblar. O Remo normalmente ali tinha uma saída de bola com 3 jogadores, tendo ali os alas mais adiantados, né? Quase meio que na linha de meio de campo. O Botafogo de Ribeirão Preto, verificando tudo isso, conseguiu fazer uma linha de pressão alta, onde alguns momentos o Remo tinha 5 jogadores na saída de bola e o Botafogo também tinha 5 jogadores na marcação, numa pressão de linha alta, como eu acabei de falar. E a falta de interatividade do meio de campo do clube do Remo ontem fez com que a zaga ficasse sobrecarregada, não somente na saída de bola, mas também na defesa. Ontem foi uma falha no meio de campo muito grande, principalmente no primeiro tempo, tá? O Botafogo teve ali vários momentos de pressão, teve 30 a 35 minutos de pressão em cima do clube do Remo, por conta dessa falha do meio de campo, principalmente por conta do Jaderson, que dava um passo muito à frente e chegava muito próximo da linha de ataque, deixando o meio de campo, às vezes, muito sem composição, um meio de campo com um buraco, e aí o clube do Remo não conseguia ter a saída de bola por ali, buscava mais o chute direto pelas laterais, que também estava muito pressionada. Então essa linha de marcação do Botafogo de Ribeirão Preto fez com que o Remo não conseguisse sair, e aí o Remo tomou uma pressão muito grande. Ainda muito no início do primeiro tempo, o Remo já toma o gol, num carrinho do Camutanga, na entrada da área, uma falta, uma cobrança despretensiosa, né, ao nosso olhar, despretensiosa, e que o Marcelo Rangel cometeu uma falha gritante, uma falha muito grande, né? Ao invés de rebater a bola para a lateral, ele rebateu para o meio da área, e aí o jogador de Ribeirão Preto, né, do Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu chegar na bola e fazer o seu gol, e o Botafogo saiu à frente no placar. O clube do Remo, em alguns momentos, tentava fazer alguma coisa, mas ainda era muito deficitário. O próprio Pedro Rocha, né? Pedro Rocha estava tentando voltar um pouco mais para a linha de meio de campo para tentar buscar essa bola, tentar ser um desafogo, tentar ser o início de uma jogada ali pela esquerda. O Janderson, a mesma coisa, vários momentos o Janderson descia para tentar buscar essa bola mais no meio de campo, para tentar desafogar o Viseu, que também não fez uma boa partida, na minha opinião, mas teve muita movimentação ali no meio para tentar fazer com que essa bola chegasse, por conta dessa situação do meio de campo totalmente desorganizado. Então isso fez com que o clube do Remo não conseguisse empatar a partida e continuasse sofrendo na partida contra o Botafogo de Ribeirão, tá? O Remo só foi melhorar, a situação do clube do Remo no primeiro tempo só foi melhorar a partir do momento em que o Botafogo de Ribeirão Preto ficou com um jogador a menos, que levou ali o segundo cartão amarelo num lance, eu acho que foi com o Janderson, que tentou jogar na frente a bola, né? E aí o jogador do Botafogo foi lá e meteu o braço na bola, acabou pegando o segundo amarelo e o vermelho e foi expulso. Nesse momento, o Botafogo de Ribeirão Preto baixou as suas linhas, o que é muito normal, montou um ferrolho ali com 2 linhas de 4 jogadores para que o Remo não conseguisse ter a penetração pelo meio da área para poder, né, entrar
no meio da área com uma jogada trabalhada, uma triangulação. Também as jogadas laterais com muito chuveirinho. O Botafogo se postou muito bem, com muitos jogadores dentro da área, então normalmente ganhava todos os duelos. Então o Remo tentou, até que num determinado momento o Jaderson deu o passo atrás que era necessário, pegou uma bola na direita, jogou ela para a esquerda, a bola foi tocada pro Pedro Rocha, que girou e fez aquele golaço de fora da área. Então, assim, se não estava conseguindo fazer o gol de dentro da área, não estava conseguindo entrar na área do adversário, o jeito foi chutar de fora mesmo. E foi um baita de um golaço do Pedro Rocha, que foi o grande destaque aí, né? Tá sendo o grande destaque do Clube do Remo nesse início de Série B. Apareceu em várias estatísticas do SofaScore com um grande destaque do clube, né, nessas 3 primeiras rodadas, e não é para menos. O Pedro Rocha parece que acordou, né, nessa Série B e resolveu jogar muito, tá jogando demais o Pedro Rocha, realmente jogando muito. Um outro jogador que jogou muito ontem foi o Reinaldo. Reinaldo foi um grande leão realmente na zaga do Clube do Remo. Eu acho que o Reinaldo não perdeu nenhuma das disputas de bola que teve. O próprio Camutanga também fez uma baita de uma estreia. Apesar de eu achar que aquele carrinho do Camutanga foi desnecessário, mas ele fez uma baita de uma estreia. Tá? O Ale Amorim até trouxe números bem interessantes da estreia do Camutanga e realmente foi uma baita estreia dele. Agora é uma dor de cabeça, digamos assim, boa para o Daniel Paulista para tentar achar a dupla de zaga, porque o Klaus também é um baita zagueiro e vem jogando muito. Bom, o segundo tempo, né, recomeçou, né, o jogo recomeçou, o segundo tempo veio aí e logo no primeiro minuto o Botafogo de Ribeirão Preto chega no seu gol. Um gol também que nasceu de uma falha, assim como foi a falha do Marcelo Rangel no primeiro gol, teve a falha do Jaderson no segundo gol. O Jaderson que também, na minha opinião, não esteve bem. Para mim, alguns jogadores não estiveram bem. O Dodô, quando entrou, não foi bem. O Jaderson não esteve bem. Os 2 laterais, o Marcelinho e o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues tentava mais do que o Marcelinho, a bola era mais pela esquerda do que pela direita no segundo tempo, mas em poucas chances de fazer um cruzamento, era um cruzamento, digamos assim, bom, para que pudesse gerar alguma oportunidade de gol. Eram cruzamentos bem ruins, o Marcelinho tentou fazer um último cruzamento ali, onde ele mandou a bola lá não sei aonde, ou foi um chute, não lembro, mas ele mandou a bola lá em cima, lá na lua. Enfim, realmente esses jogadores, o próprio Viseu não apareceu muito, enfim, o meio de campo ali, o Luan também, achei o Luan muito nervoso talvez na partida de ontem, não sei dizer exatamente porquê, mas ele só aparecia para fazer falta e tomar cartão. Então foi bem complicado, o jogo do Remo ontem foi muito abaixo, muito complicado. O Remo toma esse gol de uma falha do Jaderson no segundo tempo, ainda no primeiro minuto, numa saída de bola de lateral, uma cobrança de lateral, absurdo tomar um gol de uma cobrança de lateral, mas o Jaderson tentou cabecear essa bola, ao invés de cabecear para a lateral, ao invés de cabecear na diagonal da área, ele cabeceia para o meio da área e a bola cai nos pés do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, que fuzilou o gol e não deu chance para o Marcelo Rangel. Aí foi um Deus nos acuda, o Remo foi para cima, o Remo pressionou, o Botafogo diminuiu de novo as suas linhas e mais ainda fechou um ferrolho. O Daniel Paulista fez as alterações que eram necessárias. Em determinado momento tinham 4 atacantes, praticamente 4 atacantes, 2 jogadores de meio e 4 defensores, né, contando com os laterais, é lógico. Então o Remo atacava ali com 7, 8 jogadores na tentativa de fazer o seu gol, pelo menos o gol de empate para trazer um ponto de lá. E foi assim, nessa tentativa, muito chuveirinho para dentro da área, que o Pavani, né, que muitos chamam de Pavani Love hoje, o Pavani chegou lá de fora da área também, já que não estava tendo oportunidade de penetrar na área com jogadas trianguladas, com troca de passes, os laterais não estavam num dia bom para realizar os cruzamentos, realmente estava consagrando a zaga do Botafogo. O Pavani foi lá e resolveu tudo com uma patada de fora da área também, assim como ele já tinha feito ano passado contra o Caxias, lembra disso? Pois é, ele te deu um chute, um tiro de fora da área, que
que realmente trouxe esse empate para o Leão Azul e esse 1 ponto lá de fora. Mas fica aquele gostinho de que podia ter sido melhor, podia ter trazido 3 pontos, assim como foi na primeira partida, quando o Remo toma um empate naquele lance desnecessário do Adailton na lateral. Então ali, no último minuto, o Remo toma um empate e traz 1 ponto apenas, sendo que tinha 3 pontos na mão. A mesma coisa no jogo de ontem. O Remo deixou de vencer, mas de uma forma diferente, porque saiu atrás no placar o tempo todo. Porém, não dá para pegar um gol de uma cobrança de lateral com um adversário com um jogador a menos. Então, foram muitos erros no jogo de ontem, mas o Remo não desistiu. Não desistiu de tentar trazer pelo menos esse ponto para casa e conseguiu. Agora é pensar no jogo de segunda-feira. O jogo de segunda-feira que vai ser no Mangueirão, e infelizmente sem a troca do horário. O Remo tentou essa troca de horário, mas não conseguiu. Então continua o jogo às 9h30 da noite no Mangueirão. E nesse momento as vendas ainda estão baixas, por mais que tenha aí a casadinha, que ela já tenha sido lançada, que já tenha sido feita. Hoje, nesse momento, são menos de 2.500 ingressos vendidos já para o jogo de segunda-feira. É complicado porque é no finalzinho de um feriadão santo, né? Um feriadão que muita gente utiliza aí para viajar com a família, para espairecer, para se tranquilizar. Enfim, outros que não viajam ficam por aqui, mas assim, a grande maioria utiliza desse feriado para poder viajar, e realmente as vendas estão muito fracas, as vendas estão muito baixas. Mas seria um jogo para poder colocar a casa cheia, para poder colocar aí de 30 a 40 mil torcedores, para a gente poder fazer aquela pressão também nas arquibancadas para cima do Curitiba, porque vai ser um jogo muito, muito, muito importante para as pretensões do Clube do Remo de chegar aí ao G4 e quem sabe tá brigando sempre na parte de cima da tabela. O fato é que o Leão Azul continua invicto no campeonato e agora vai partir para cima do Curitiba nessa intenção de ter os 3 pontos, de não desperdiçar nenhum ponto dentro de casa e ter esses 3 pontos e chegar aí no G4. Para isso vai contar com alguns retornos, né? O Caio Vinícius, que fez uma baita falta, acho que foi a falta mais sentida no Clube do Remo nesse jogo de ontem, foi o Caio Vinícius. Caio Vinícius deve estar retornando, assim como o William Klaus também, e aí vai ter aquela confusão na cabeça do técnico, porque aí o William Klaus e Camutanga é realmente uma grande dúvida, mas que bom que tem essa dúvida positiva. Você está aí tendo que escolher entre 2 grandes jogadores. Seria pior se você não tivesse ninguém para escolher, mas agora o Remo tem a possibilidade de escolher entre 2 grandes jogadores da mesma posição, e fica aí esse dilema para o Daniel Paulista, para que ele possa resolver essa situação. Mas com o retorno do Caio Vinícius, tudo leva a crer que o meio de campo do Clube do Remo vai ser mais tranquilo, vai ser mais objetivo, vai ser um meio de campo mais centrado. O Caio Vinícius traz essa concentração que o meio de campo necessita, essa orientação que é necessária para os jogadores do meio de campo, para que as coisas possam se desenrolar da melhor forma, para que as coisas possam fluir da melhor forma nesse setor do campo, que é o setor primordial. Um time que não tem um meio de campo que seja eficiente, ele acaba sendo pressionado, acaba até perdendo a partida, que foi o que quase aconteceu ontem. Mas enfim, tudo leva a crer que a gente vai ter esse retorno, e tem alguns jogadores que podem estar aparecendo, como o próprio Regis pode estar aparecendo. A gente ainda está na expectativa de ver o Regis jogar. Quem sabe na segunda-feira o Regis já estaria aí disponível para isso. Então vamos aguardar, porque tem esses retornos e essas novidades que podem aparecer. Beleza, galera? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe aquele like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, um grande abraço, uma ótima Sexta-feira Santa, um ótimo feriado para todos vocês. A gente se vê aí no decorrer ainda desse final de semana, assim que for
forem surgindo as situações e as novidades, eu trago para vocês. Então não se afasta aqui do canal É o Poderoso Leão, beleza? Valeu, galera, um grande abraço. Fui!